O Internacional aqui no estádio Rei Pelé conseguiu quebrar a zica e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo a equipe do CSA nas penalidades, com Keiler brilhando e pegando duas cobranças da equipe alagoana. No vestiário, uma sensação de alívio e muita festa por parte dos jogadores. O presidente Alessandro Barcelos convocou, estão prontos para a próxima. O técnico Mano Menezes exaltou a quebra do tabu em disputas de pênaltis, mas falou sobre o nível de atuação que precisa melhorar um pouquinho para que o Inter não passe por tanto sufoco como passou aqui no estádio Rei Pelé. René também destacou a tranquilidade na hora das cobranças de pênaltis e disse que agora a confiança está ainda mais alta pela sequência positiva que o Inter vem tendo em Campeonato Brasileiro, Libertadores e também a Copa do Brasil. Pedro Henrique saiu no intervalo, deu uma explicação para os repórteres à beira do gramado e Mano Menezes falou outra situação sobre a saída do jogador. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 27 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. E, obviamente, o mais importante aqui no gramado do Rei Pelé, o Internacional passou pela equipe do CSA. Venceu nos pênaltis por 7-6, porque perdeu no tempo normal por 2-1 aqui em Maceió. E, com isso, avançou no sufoco para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu fiz o relato da partida ainda na beira do gramado do estádio Rei Pelé. Para assistir é só clicar aqui, saber quem jogou mal, quem jogou bem, quais foram as circunstâncias da partida que levou o Internacional a essa classificação contra a equipe do CSA, uma classificação suada como o calor aqui do Nordeste e como o calor aqui do estado de Alagoas, tá? Mas eu quero falar sobre a repercussão no vestiário colorado. E aí, obviamente, houve muita festa, muita celebração, principalmente em cima do Keiler no vestiário do Internacional. Por quê? O Keiler conseguiu quebrar um tabu de 2019. Desde 2019 o Internacional não vencia uma disputa por pênaltis e conseguiu agora com o Keiler pegando duas penalidades, e isso foi muito celebrado por todos os jogadores que imediatamente foram correr e abraçar o Keiler. O Léo Martins, preparador de goleiros do Internacional, até brincou com a gente e disse: cara, minha vela tá acesa no vestiário até agora, porque o que eu rezei nessa disputa por pênaltis é brincadeira. É a terceira decisão por pênaltis, na verdade, do Léo Martins como preparador de goleiros do Internacional, e é a primeira que, enfim, ele ganha. O Mano Menezes também tem o mesmo número e falou sobre isso na entrevista coletiva. O presidente Alessandro Barcelos passou pela reportagem quando acabou o jogo, e as palavras dele foram: vamos para a próxima, vamos para a próxima. O Inter, obviamente, sabe que não teve uma atuação tão satisfatória do ponto de vista de desempenho aqui no Rei Pelé, mas garantiu e comemorou muito a classificação, por mais suada que fosse, porque a tragédia de fato seria ser eliminado aqui no estádio Rei Pelé, tá? Eu quero já ir para as entrevistas pós-jogo, tá? O Mano Menezes conversou com a imprensa e, obviamente, destacou muito o resultado, destacou muito a classificação, disse que isso é o mais importante, mas falou também sobre alguns problemas que a equipe apresentou, como, por exemplo, a atenção na marcação em dois chutes de fora da área que acabaram dando os gols para o CSA, que possibilitaram que o Inter fosse para a disputa de pênaltis em um jogo em que em determinado momento estava controlado. E o principal ponto colocado pelo Mano Menezes foi exatamente esse, que o Inter perdeu muitas oportunidades. O Inter teve o controle da partida, mas perdeu oportunidades que poderia matar o jogo e acabou não matando. E isso foi lamentado pelo Mano Menezes. Ele celebrou a classificação, mas disse: precisamos corrigir algumas coisas que podem fazer com que a gente não tenha tanto sofrimento na maioria das vezes. Todos os últimos jogos do Internacional que o Inter venceu, e venceu pelo menos, essa aqui venceu nos pênaltis, foi sofrido. Venceu o Metropolitanos no último minuto, venceu o Flamengo no último minuto e agora, nos pênaltis, passou pela equipe do CSA. E o Mano falou sobre esse sofrimento que o time vem tendo, mas entende que isso dá casca também, emocional inclusive, para o grupo de jogadores, essas vitórias todas sofridas contra, repito, Metropolitanos, Flamengo e agora também contra a equipe do CSA pela Copa do Brasil, tá?
Mano também falou sobre a disputa de pênaltis. Ele foi perguntado o que ele conversou com os atletas, sabendo do tabu que desde 2019 o Inter não vencia uma disputa de pênaltis. Ele disse, antes da conversa, antes do emocional, a gente tem que trabalhar a parte técnica. E aí ele disse que os treinos da semana foram de trabalhar muito, e ao longo dos últimos meses foram de trabalhar muito as cobranças de pênalti, tanto para os goleiros como para os batedores, e que ainda assim, pênaltis é uma situação muito do momento, muito da hora. E ele destacou, talvez o jogador que melhor tenha treinado as cobranças de pênaltis tenha sido o Maurício, que foi exatamente quem errou aqui no estádio Rei Pelé, porque é exatamente a coisa do momento ali, um movimento do goleiro pode mudar absolutamente tudo. Ele disse que o Maurício vinha treinando muito bem, mas acabou errando a penalidade aqui no Rei Pelé. Destacou então o Mano Menezes esse trabalho técnico que aconteceu e também a força mental do time, tá? Mano Menezes falou sobre as substituições. E eu perguntei para ele, em especial, a substituição do Pedro Henrique, que no intervalo saiu para a entrada do Maurício. E aí tem um episódio curioso da saída do Pedro Henrique. O Pedro Henrique sai no intervalo e não volta para o gramado. O Inter começa pressionando e faz o gol de pênalti com o Alan Patrick. No momento da comemoração do gol, eu estava atrás do gol, e aí o Pedro Henrique vem caminhando do vestiário, dando a volta no gramado e passa pela gente. No momento da comemoração do gol do Internacional, vem caminhando. E aí a gente pergunta ali, Pedro Henrique, por que saiu? Sentiu alguma coisa? Pergunta de prática que a gente sempre faz quando alguém sai mais cedo, tá? E aí o Pedro Henrique contou, cara, o árbitro prometeu me expulsar. O árbitro prometeu me expulsar. Disse, não fala comigo que senão eu vou te expulsar. E aí o Mano me tirou. Essa foi a fala do Pedro Henrique. E eu perguntei pro Mano isso na entrevista coletiva. O Mano até não entendeu e perguntou, por que tu quer saber do Pedro Henrique? Eu contextualizei, não, mano, porque o Pedro Henrique disse que teve uma situação envolvendo a arbitragem. E o Mano deu uma desconversada, disse, sim, teve essa situação da arbitragem, pois ele falou, ele tava com o amarelo, a gente tinha que fazer uma escolha. Mas o Mano deu uma explicação tática sobre a saída do Pedro Henrique, tá? Ele disse, olha, o Pedro Henrique saiu porque o CSA fez um gol e iria recuar, iria se retrancar. Por isso a gente precisava de articulação. E o Maurício é mais construtor do que o Pedro Henrique, que precisa de espaço. Por isso colocou o Pedro Henrique, tirou o Pedro Henrique e colocou o Maurício. Essa foi a explicação do Mano. Não, acho que ele não citaria o episódio da arbitragem do cartão se eu não tivesse dito que o Pedro Henrique falou isso pra gente na beira do gramado, tá? Depois da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, quem conversou conosco foi René. E o René também foi na mesma linha, de valorizar o resultado. Diz que o importante é a classificação. E assim, vou dizer que o ambiente do vestiário do Internacional era de festa. Ah, jogou mal, passou nos pênaltis. Azar. Era festa no vestiário do Inter porque se classificou. A gente estava entrevistando o Mano Menezes e a gritaria no vestiário estava solta. Os caras comemorando, vibrando, festejando pela comemoração, pela classificação aqui no estádio Rei Pelé. E o René foi nessa linha de que tem que celebrar a classificação, de a gente tinha que classificar de qualquer jeito, sabe que tivemos defeitos, mas classificar de qualquer jeito. E quando foi falar sobre os defeitos do time, sobre o que o Inter deveu um pouquinho na partida, ele citou a mesma coisa que o Mano. O Inter precisa aproveitar melhor o domínio que tem sobre o adversário. E Mano e René tiveram a mesma linha de raciocínio, que o Inter dominou o CSA, mas que o Inter não conseguiu aproveitar esse domínio no CSA. E isto é algo que se está trabalhando, que o Mano está dizendo bastante no vestiário, porque o Inter, e falou com a gente isto, porque o Inter tem dominado no entendimento da comissão técnica, mas não tem conseguido aproveitar esse domínio através de chances de gol. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu naufraguei na minha aposta era que o Inter não levava gol, o Inter levou 2. Mas quem apostou na classificação do Internacional se deu bem. Quem apostou no empate em Grêmio e ABC se deu melhor ainda. Por isso joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!